Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para o podcast de hoje, recebemos o professor e médico da Nova Acrópole de Uberaba, Minas Gerais, Bernardo Norá. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Olá a todos, muito obrigado, Danilo, novamente pelo convite e por estar aqui no podcast da Nova Acrópole. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje vamos falar sobre neurociência e espiritualidade. Como lembramos em todas as ocasiões, a ideia não é esgotar o tema, muito menos trazer aqui verdades de forma absoluta, mas sim conversarmos, discorrermos e, sob a luz da filosofia maneira clássica, buscar as melhores ideias, as melhores respostas e, claro, colocá-las em prática em nossas vidas de alguma maneira. Bom, para começar, Bernardo, esse é um tema bem amplo, bem científico, digamos assim. Porém, há muito de filosofia, há muito de reflexão que serve para todos nós em relação a essa temática. Por isso, para iniciarmos o nosso tema de hoje, eu gostaria que você falasse a princípio sobre as correntes que nós temos hoje em relação a esse tema da neurociência, como, por exemplo, o dualismo, o fisicalismo, também a filosofia da mente e, claro, sobre como a filosofia, a maneira clássica, compreende, abarca e também concilia essas ideias antes mencionadas. Então, o tema da mente, ele é abordado pela filosofia desde a antiguidade. Então, tem todo um histórico aí, seja para a filosofia ocidental ou para a filosofia oriental. Desde lá da Grécia Antiga, como, por exemplo, Platão, ou na Índia Antiga, através do budismo, de Buda, enfim. Esse tema aí sempre também a filosofia tratou de esclarecer para o ser humano. Então a gente vê que, por exemplo, lá na antiguidade, no mundo grego, no mundo romano, existia algum conhecimento em relação a essa parte não só filosófica da mente, não só psicológica, mas também até a nível anatômico, vamos dizer assim, algum rudimento, um conhecimento rudimentar sobre a neurociência. Depois, no período medieval, a gente percebe assim que há uma perda de uma série desses conhecimentos. A gente sabe que não se estuda jamais anatomia, há uma perda do conhecimento anatômico, e depois isso volta aí a partir do Renascimento, na Idade Moderna, não só na filosofia, mas na ciência também. Então a gente vai vendo assim na história da ciência e a gente vai vendo também o conhecimento religioso tratando de alguma forma desse tema, falando da mente, da alma, e a filosofia também. De tal maneira que hoje em dia é muito comum a gente ver assim duas posições, dois posicionamentos. Um, como você falou, o dualismo, que é essa visão assim do corpo e da alma, ou do corpo e da mente, uma visão que até está presente em algumas religiões, historicamente, e também é muito comum essa visão do chamado fisicalismo, que é entender a mente nada mais como o próprio cérebro, né? Ou entender toda a dimensão subjetiva, abstrata do ser humano como algo totalmente físico, material, tá? E a filosofia da mente é justamente essa reflexão em relação a esses conhecimentos filosóficos, psicológicos, científicos, religiosos, ou seja, em relação o que é a mente, né, o que é a consciência, como explicar a subjetividade, e de tal maneira que a filosofia, ao longo da nossa história, vai sempre apontando não só a mente como algo mais amplo que o próprio cérebro, mas como uma fonte de muitos potenciais para o ser humano, não só potenciais mentais, mas também potenciais morais. Tá? Mas o que é muito interessante é ver como a filosofia ela busca ser um conhecimento integrador, né? Ela busca então integrar essas distintas visões. Sem dúvida, Bernardo. E essa ideia que você falava também antes de unidade, que leva a essa concepção também de integração, ou seja, as coisas sempre voltadas para uma finalidade comum, boa, justa e bela, como nos ensina Platão, nos traz uma concepção de mais harmonia, de mais equilíbrio. E é dentro dessa perspectiva que eu quero te fazer a pergunta, porque nós temos aí
a ideia do cérebro, da mente e da consciência. Os hindus, por exemplo, os hindus clássicos falavam que o ser humano tinha dois aspectos, um material e um espiritual, ou um tangível e outro intangível. Isso é muito recorrente também no Egito e em outras culturas que se fala da mesma coisa, embora com linguagens distintas. Eu gostaria que você falasse especificamente o que é o cérebro, para que a gente compreenda como ele é, como ele funciona, em linhas gerais, claro, o que seria a mente e o que é a consciência, porque cada um deles tem a sua característica específica, especial. E, claro, também como usá-los de maneira filosófica, de maneira humana. Então, quando a gente pega Platão, se a gente fica numa visão mais simples, a gente pode pensar, Platão está falando de um dualismo, né? O mundo das ideias e o mundo concreto. Porém, a gente teria que ir mais a fundo nisso, porque o que Platão apresenta é uma coincidência dos elementos aparentemente opostos. E, além disso, ele vai mais a fundo, que o próprio conceito de alma, por exemplo, Platão divide em três aspectos, né, onde fala da alma instintiva, do aspecto colérico, do aspecto racional, fala do nous, que é essa mente superior, fala do ser, enfim. Então, o que a gente vê de forma geral no conhecimento grego, por exemplo, não é uma visão dual, uma visão de três elementos, né, que em grego seria soma, psique e nous. E também uma filósofa muito importante que a gente não pode deixar de mencionar, que é a Blavatsky, que ela, no mundo moderno, no século XIX, uma das que mais bem soube explicar a sabedoria oriental. Ela apresenta uma proposta muito interessante, que é a proposta de um conhecimento síntese da filosofia, ciência e religião, tá? E de tal maneira que o que a gente vai vendo então, ou seja, que o cérebro então seria esse elemento físico, o órgão físico do nosso corpo, tá? A mente seria um corpo sutil, tá? Um corpo que os gregos chamavam de nous, que a filosofia oriental chama de manas, tá? E a consciência, ela é uma noção de eu, tá? Então, ou seja, seja na filosofia, mesmo na ciência atual, na psicologia, se estuda muito a consciência, procura entender muito, porque por trás aí tem um mistério. Então, na filosofia, estamos falando de três coisas diferentes, ou seja, cérebro é uma coisa, a mente é uma coisa, a consciência seria um outro elemento. A consciência seria a noção do eu, né? Esse eu que pode observar as coisas. O cérebro seria esse órgão físico que vai expressar no plano material tudo isso que está nesse meu corpo abstrato aqui, chamado de mente. Dessa maneira, a gente consegue ir diferenciando esses três conceitos. E é interessante esses pontos que você toca, Bernardo, porque a gente pode acompanhar como se concebiam essas ideias na antiguidade. E isso nos traz uma ideia que nada é totalmente novo. Sempre houve ou houveram aqueles que estudaram esses temas, desenvolveram, chamem-se eles cientistas, neurocientistas, enfim, filósofos, homens e seres de sabedoria. O importante é que a humanidade sempre buscou respostas profundas para as suas questões. Agora, no campo da neurociência, como é algo mais moderno, eu gostaria que você falasse um pouco disso para que a gente compreendesse essas ideias, ou seja, o desenvolvimento da neurociência ao longo dos séculos, porque se trata de algo não muito novo em termos de milênios da humanidade, é algo mais recente, claro, e também como a filosofia encara essas ideias que a ciência e que a neurociência têm trazido e quais são também as perspectivas de futuro em relação a isso e como nós podemos interagir dessa forma. Então, fazendo um pequeno retrospecto, de uma forma bem geral, claro, não dá aqui para a gente entrar em tantos detalhes, mas a gente pode aí, a partir do Egito Antigo. Então, no Egito Antigo, se conhece um papiro de Edwin Smith,
É um texto original que foi encontrado, ele data de 3.000 anos antes de Cristo. Então é um papiro bem longo, tá, com, cerca de 17 páginas, tá, onde ele vai, falando de vários casos, relato de vários casos de como era tratado do Antigo Egito, traumas, ferimentos relacionados com a coluna vertebral, relacionado com o crânio, tá, relacionado com essa parte neurológica e com outras doenças também. Na escola de Alexandria, aí já estamos aí no mundo, greco-romano, a gente pode destacar lá um grande conhecimento anatômico também que começou a ser desenvolvido. Então, mais relacionado, assim, com esse aspecto neuroanatômico, existiu um médico grego chamado Herófilo, que era da escola de Alexandria e que ele descreveu a circulação cerebral. E um outro médico, também chamado Erasístrato, também da escola de Alexandria, que descreveu a o órgão, cerebelo e as suas funções em relação ao equilíbrio e à coordenação motora. Isso aí estamos falando já por volta aí do século III antes de Cristo. E que é comum que a gente encontra na antiguidade como tratamentos mais rudimentares, as chamadas trepanações, tá. O que é curioso é que no mundo antigo, cerca de 70% das pessoas, dos pacientes submetidos a esse procedimento sobreviviam. Já quando isso chega no mundo na época da Idade Média, essa taxa, se torna muito pequena, ou seja, que há muito poucas pessoas, durante a Idade Média, conseguiam sobreviver a esse procedimento, tá. E com a chegada, então, do mundo moderno, com a chegada das teorias evolucionistas, muita coisa foi mudando, né. E e foram surgindo muitas teorias, muitas divergências. A gente tem as teorias evolucionistas, como a teoria, de Lamarck, de uso e desuso, a seleção natural, cujos pais são Darwin e Wallace. Porém, tudo isso também está num campo, assim, de muita especulação, de muita observação, e que, de uma forma ou de outra, não responde todas a as nossas questões. Só para a gente ter uma ideia, tem uma paleoneurologista alemã, tá, do século XIX, chamada Tilly, onde ela fala, ou seja, que o crescimento do cérebro na linha evolutiva parece que ele ocorreu em apenas um instante, de tal maneira que é muito difícil explicar, pela teoria da seleção natural, o desenvolvimento do cérebro de uma forma tão complexa como ele se dá no ser humano. Isso segundo essa paleontóloga alemã. A própria filósofa Helena Blavatsky, né, ela também lança muitas reflexões em relação a todas essas teorias científicas que estavam sendo lançadas aí no século XIX, de tal maneira que ela falava que existe um ser humano interior, que é a inteligência humana, que ela então, estimulava essas, grandes variações, essas rápidas transformações que eram observadas nos corpos humanos e no cérebro humano. De tal maneira que a gente chega então no século XX e já tem um desenvolvimento das teorias genéticas, enfim, o conhecimento anatômico é desenvolvido ainda mais, aí já tem o surgimento da psicologia, da neurologia, da psiquiatria,
E também começam a surgir também esses exames de imagem, como uma tomografia ou ressonância magnética, que começam também a mostrar, muito do cérebro, do sistema nervoso, das suas patologias, enfim, surge todo essa ciência também da patologia, explicando esse mundo, de tal maneira que a gente vê um avanço muito grande da neurociência, principalmente no século XIX. Porém, muitas questões ainda surgem assim como enigmas ou que a gente precisa continuar refletindo, investigando. Tem um PhD em biologia, ele é um bioantropólogo, Máximo Sandin, onde ele apresenta uma terceira via evolutiva, né? Ou seja, naquela discussão do século XIX, onde aparentemente se teria ficado dividido, né, entre a lei do uso e desuso e a lei da seleção natural em Darwin, né, esse biólogo, que ele era professor na Universidade de Madrid, né, ele faz algumas críticas muito interessantes, né, exatamente ao Darwin, mas a forma como o darwinismo foi encarado, toda essa promoção da competitividade, e ele apresenta uma visão onde ele vai trazendo esses elementos de Lamarck, também de Darwin, e com os conhecimentos modernos. E também a gente tem a epigenética, que vai mostrando como os genes respondem ao meio, coisa que quando surgiu a genética, essa visão acabou se perdendo. Bom, agora sobre a ideia do nosso cérebro, Bernardo, e o seu funcionamento, tecnicamente falando, ou melhor dizendo, de uma maneira mais prática, para que a gente possa compreender, eu gostaria que você falasse sobre os nossos neurônios, sobre o funcionamento do nosso cérebro, como ele trabalha, as suas operações também, e claro, quais são as relações filosóficas e práticas que a gente pode fazer de um bom uso ou de uma compreensão maior dessas operações e atuar melhor na vida também em relação a uma compreensão maior e, portanto, melhor disso tudo que eu mencionei. Então, o neurônio, ele é uma célula muito especial no nosso corpo. Quando ele começou a ser estudado, sempre se soube que o neurônio era uma célula que não se regenera, que não se geram novas células no indivíduo adulto. Então é uma célula muito peculiar, aquela célula que se você perde, você não consegue recuperar. Então esse é o grande desafio para a medicina em relação às doenças neurológicas. Frente a isso, também se acabou conhecendo, há algumas poucas décadas atrás, alguns neurônios que começaram a surgir na região do hipocampo, através de uma célula do sistema nervoso chamada astrócito, tá? Porém, esses neurônios que surgem, eles têm uma vida temporária e são muito poucos, né, irrelevantes, pensando, em poder tratar essas grandes doenças neurológicas que nos afligem na nossa época. Mas, de qualquer forma, é um fenômeno muito curioso. Então, os pesquisadores, eles podem ir lá ver que quando a pessoa está imaginando, por exemplo, o seu cão doméstico, tem, uma série de neurônios, um circuito ali elétrico, neurotransmissores ativados, tá. Porém, não existe uma correlação específica daquela região, daqueles neurônios que estão ativados com aquele tipo de imagem, porque ele poderia estar imaginando uma outra coisa, ou, uma outra pessoa imaginando aquele mesmo cão, vai estar imaginando de uma forma diferente, enfim. Então aí fica a questão, ou seja, onde está essa imagem, né, ou seja, isso então não está muito claro para a gente onde está essa imagem. Ou seja, a gente está vendo ali apenas um efeito, né, dos neurônios, do cérebro em funcionamento. Porém, onde está essa imagem? O que faz com que ela tenha determinadas características? E assim a gente poderia falar de muitas outras funções cognitivas e de muitos outros
de muitas outras faculdades psicológicas e mentais. Então, fica toda essa reflexão e essa investigação em relação ao neurônio. E a outra questão é, tá, mas de onde vem o comando para esse neurônio, então, começar a ativar uma sinapse nervosa, a ativar uma corrente elétrica relacionada a um pensamento ou uma imaginação? De onde vem esse comando, né? Então, a analogia que a gente faz é como um aparelho de celular ou como um computador, ou seja, ele precisa de um operador, né? Então, ou seja, a gente pode colocar uma série de processamento de dados no nosso computador, no nosso aparelho celular, mas tem que ter aquele que vai lá apertar o botão liga, desliga, aquele que vai operar as funções, porque sozinho ele não vai operar, tá? Então essa seria a relação, ou seja, de uma pessoa eh, operando aí, manipulando, fazendo as funções do seu aparelho celular, essa seria a analogia, da mente ou da nossa consciência operando em cima do nosso cérebro e ativando aí os nossos neurônios. A teoria do cérebro trino, então ela foi lançada por um neurocientista nos anos 70, Dr. Paul MacLean, tá? E hoje, assim, a nível de neurociência, ela já não é mais vista como uma verdade científica, enfim. Mas para além disso, fica a analogia para a gente na filosofia que é interessante, porque esse cientista então dividia ou classificava o nosso cérebro ou o nosso encéfalo em três partes. Uma parte que ele chamava o cérebro reptiliano, uma parte o cérebro límbico e outra parte o neocórtex. Então essa parte que ele chamou de reptiliano, com uma relação aí aos répteis, enfim, ele estava classificando a parte do nosso encéfalo que está ligado às nossas funções de sobrevivência, funções vegetativas. Por isso, quando ele desenhou, na sua classificação, pegou ali parte do que hoje a gente conhece como tronco cerebral e do cerebelo, tá? Estruturas do nosso sistema nervoso, nosso encéfalo, que hoje a gente sabe que está realmente ligado a esse controle das nossas funções de sobrevivência, funções vegetativas, como frequência respiratória, controle do batimento cardíaco, equilíbrio, enfim. A outra parte que ele classificou foi do sistema límbico, que também a gente sabe que é uma região que está relacionada ao campo das nossas emoções e comportamentos e memória desses comportamentos. E a parte do que ele chamou de neocórtex. E a gente sabe que o córtex cerebral é a estrutura mais evoluída, né, do nosso encéfalo, e o neocórtex também a estrutura eh, mais bem desenvolvida que permite toda a expressão da racionalidade no ser humano, tá? Então, aí fica a analogia que eu quero fazer aqui, que é muito interessante, porque ele enxerga existe uma região do encéfalo, então, que ele classifica com elementos que têm a ver com a nossa sobrevivência, com elementos mais instintivos, que a gente pode relacionar lá com o conceito de soma dos gregos, era a parte mais somática. Essa parte do encéfalo, do cérebro, que cuida do aspecto mais somático. Uma parte do encéfalo, do cérebro, ou seja, o sistema límbico, que vai cuidar, então, dessa parte das emoções e dos comportamentos e dos valores, que a gente vai relacionar, então, com o que os gregos chamavam da psique, essa alma psíquica. E a parte do neocórtex, com a tomada de decisão, com a capacidade de racionalidade, que a gente vai relacionar com o nous dos gregos, que, que é essa alma racional. Então, assim, a gente tem uma visão bem interessante de como entender esse conceito científico e que hoje foi deixado de lado, mas a analogia aí permanece.
Bom, eu gostaria que você falasse agora um pouco mais sobre essa ideia do cérebro trino, porém em relação ou em analogia com essa ideia tripla que os gregos nos ensinavam de soma, nous e psique. Quais são as relações práticas, Bernardo, que a gente pode fazer e quais analogias também de uma maneira simples para que a gente compreenda esse funcionamento e essa interação? Porque quando a gente estuda o elemento da neurociência e a espiritualidade, como chama o nosso tema do podcast, fica claro que há uma ideia física e que há uma ideia que não é física que sustenta tudo aquilo que há no mundo manifestado segundo a filosofia tradicional. Então, eu gostaria que você falasse sobre a filosofia em relação a esse aspecto trino e as reflexões que a gente pode tirar disso. Na esfera física, então a gente pode relacionar então com os elementos materiais e energéticos que compõem o corpo do homem, né, e também que compõem aí o nosso sistema nervoso e o nosso cérebro. Então está ligado aí à vida biológica e a tudo que a gente faz com o corpo a nível de ações, tá? A esfera psíquica, então a gente parte para o mundo da psique e o mundo da mente. Daí a gente entra no mundo das sensações, no mundo das emoções, das paixões e dos sentimentos. Nesse ponto já tem um elemento interessante para nós, que é justamente poder desenvolver os sentimentos superiores. Tá, então, na nossa esfera psíquica, a gente tem, às vezes, muitas, emoções desagradáveis ou emoções negativas que surgiram no momento e, de repente, a gente não gostaria que ela se prolongasse tanto e acaba se prolongando, né? Uma tristeza que se prolonga e acaba nos levando a uma depressão, um medo que nos prolonga, acaba nos levando a um estado de pânico e a importância de nós desenvolvermos os nossos sentimentos superiores, sentimentos altruístas, né, sentimentos de cumprimento do dever bem cumprido, sentimento de responsabilidade, sentimentos espirituais, sentimento do amor, enfim, como forma também de eh eh, purificar e elevar a nossa esfera psíquica. E também, e a terceira parte seria a mente superior, né, ou a esfera espiritual, que os gregos chamavam o nous, que corresponde ao nosso ser. Então, essa esfera que a gente relaciona com córtex cerebral, então é muito interessante, porque essa esfera do nous, na filosofia, representa então a busca dos ideais, né, das grandes inspirações, tá, da contemplação dos grandes conhecimentos, da contemplação das verdades, das grandes intuições. E, inclusive, já já houve cientistas que pesquisaram pessoas num estado de contemplação, num estado de êxtase místico e que ativava no seu cérebro certas regiões do, do neocórtex, que é essa parte mais nova, né, vamos dizer assim, mais evoluída do nosso córtex cerebral. Tá? E assim, então, a gente relaciona eh, essa teoria do cérebro trino, tá, com essas três esferas aí de consciência, lá que os gregos chamavam de soma, psique e nous. Bem, antes da gente encerrar, Bernardo, eu gostaria que você falasse sobre esse tema que é muito importante, isso está muito em voga no momento atual em que vivemos, que é a ideia da inteligência humana versus a inteligência artificial. Como a filosofia vê isso, quais são as ferramentas, qual a maneira mais inteligente que a gente pode dispor, enfim, como estar atento a isso tudo para que a gente saiba como atuar de maneira inteligente e, portanto, consciente também em relação a esse tema. Então esse é um ponto realmente bastante interessante, porque aí todas as explicações técnicas, explicações demasiado materialistas
em relação à inteligência humana ou à mente, ou seja, existe uma série de questões que não consegue explicar. E uma série de elementos que a inteligência artificial também não consegue reproduzir, tá? Então, quais são esses elementos aí próprios da inteligência humana, onde a gente não sa onde que a gente não sabe explicar de uma forma técnica e nem reproduzir pela inteligência artificial? Bom, um desses elementos é a autoconsciência, tá? Essa ter consciência de si mesmo, ter consciência de si como um indivíduo pensante, que tem as suas emoções, a sua subjetividade, os próprios elementos subjetivos também, tá? Toda a dimensão subjetiva do ser humano, a ideia de uma intuição, ou de uma crença, ou de uma fé, né, na existência de um Deus criador, ou de uma energia, enfim, de algo mais além, a constatação que existe uma ordem na natureza, que existem leis da natureza, que existe uma ordem no cosmos, o sacrifício pelos demais, o altruísmo, ou seja, que do ponto de vista biológico não é possível explicar, né, o altruísmo, o sacrifício pelos demais, né, o amor, não um amor passional, mas um amor platônico, vamos dizer, o amor espiritual, esse amor divino, esse agape que Platão falava, tá? Todas as inspirações que a gente pode encontrar na arte, na ciência, a capacidade de abstração e a esfera dos fenômenos parapsicológicos, uma série de experiências durante o sono e as próprias ações, complexas que o ser humano é capaz de desenvolver, a própria atitude de domínio dos seus próprios instintos, enfim. São uma série de elementos que a gente encontra como atributos humanos e que realmente uma explicação apenas física do cérebro e não consegue explicar todas essas questões, e a própria e elementos que seriam, que não é possível reproduzir através de se gerar uma inteligência artificial. E justamente do contrário se trata a filosofia, ou seja, uma inteligência humana, consciência, reflexão, observação de tudo aquilo que a vida nos ensina através de inúmeras experiências e como podemos captar, recolher e fazer uma síntese inteligente de cada experiência que a vida nos traz. E para isso é importante conhecer a nossa mente, conhecer a nós próprios. Enfim, para encerrar, Bernardo, eu gostaria que você falasse então da filosofia nesse processo todo de uma compreensão desses aspectos que você falou, do cérebro, da mente, da consciência, e como todos nós, de uma maneira simples e prática, podemos fazer um bom uso disso tudo para que sejamos, claro, como sempre buscamos aqui, seres humanos melhores em relação a uma compreensão melhor, mais profunda de tudo isso que você falou ao longo desse nosso podcast. Em relação a esse aspecto ético ou moral, a gente sempre acaba lembrando dessa ideia do bem, da ideia do bom. E a ideia é que o conhecimento realmente ele possa nos tornar melhores, né, nos tornar seres humanos mais fraternos, realmente nos tornarmos mais humanos do ponto de vista dos grandes valores humanos. E que o conhecimento filosófico nos permita fazer essa conexão em busca de uma visão mais integral, de um conhecimento integral, uma conexão entre o conhecimento científico, entre o conhecimento religioso, entre a espiritualidade, entre a filosofia, de tal maneira que a gente possa chegar cada vez mais a uma visão mais completa, em relação à busca da verdade. Nós não temos a verdade, né? A gente tem simplesmente a proposta de uma busca. Mas se nós ficamos, fechados numa visão parcial, numa visão dogmática, né, numa visão alienada, a gente acaba realmente não conseguindo, progredir.
E o fanatismo existe em várias áreas, né, não só na religião, mas também no mundo do conhecimento, no mundo da ciência. E realmente o nosso foco é realmente o nosso desenvolvimento moral, né, o desenvolvimento dos nossos valores humanos. Ou seja, que todo esse conhecimento possa servir cada vez mais para a gente tomar consciência de realmente quem nós somos, né, enquanto seres humanos, e da responsabilidade que a gente tem no bom uso dessas ferramentas que a gente tem, seja o nosso cérebro, seja a nossa mente, seja a nossa consciência, seja a nossa alma, para que realmente a gente possa, eh, tornar nosso mundo cada vez melhor, né, e realmente cada vez mais compreender toda essa maravilha que é a natureza e todo o universo e todos os seres humanos que nos rodeiam. Bom, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Agradeço novamente a sua presença, Bernardo, e claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. E para quem quiser entrar em contato conosco, pode fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. Você pode seguir também a Nova Acrópole do Brasil através de nossas redes sociais. E para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia Maneira Clássica, pode fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Maurice Ravel e chama-se Quarteto de Cordas em Fá Maior, segundo movimento.